Não nos posicionamos politicamente mais? A resposta é simples, porque o KCB não é um órgão de representação de classe. A KCB é uma empresa, ela é uma marca que pertence ao Grupo Milenar, que é uma empresa de capital limitado. Essa empresa, ela tem o objetivo de formar, educar e prestar serviço para o mercado e não fazer uma representação de classe, adestrador, criador, banho e tosa. Mas nós podemos ter advogados contratados que ajudem a representar os nossos clientes, aos nossos interessados pela UKCB, em processos judiciais, como por exemplo a proibição de uso de enforcadores, coleiras e etc. no adestramento. A gente sabe que isso é digno de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, com um escritório profissional trabalhando em cima disso, a gente consegue talvez até vetar esse projeto ou mudar leis que vão ferir ou ir de encontro ferindo princípios da atividade profissional. Porém, essa não é a nossa atividade, não é o nosso objetivo. Mas a gente pode nos posicionar, contratar um escritório e pedir essa representação judicial. Mas isso tem custo. A gente não pode ignorar o custo disso. Nós vamos ter, no mínimo, com um bom escritório jurídico representando os criadores, a gente vai ter, no mínimo, o custo de um salário mínimo por mês. Criadores, adestradores, groomers, etc. Se outros não se posicionaram, nós podemos nos posicionar, mas para isso a gente precisa custear as despesas desse profissional que irá nos representar. Não tem como a gente ter um bom resultado fazendo as coisas de qualquer jeito ou esperando que as pessoas trabalhem para nós de graça. Nós queremos apoiar os profissionais que estão conosco. Nós precisamos que esses profissionais do direito, que são excelentes, que é um escritório que inclusive presta serviço para nós, seja bem remunerado para que ele entregue o melhor dele, ele se comprometa e ele consiga obter resultados em causas ao nosso favor. E para isso é impossível a gente fazer isso com caixa próprio. A UKCB tem várias frentes de investimentos em função de crescimento. Nós não somos uma associação sem fins lucrativos, as ONGs, as nossas taxas hoje só existe uma, que é a de manutenção do canil, que é referente ao uso do nosso sistema. Então a gente não cobra mensalidade, nós não cobramos anuidade, nós não cobramos, adestrador não paga anuidade, groomer não paga anuidade, criador não paga anuidade pra gente aqui. E a única coisa que nós temos na nossa anuidade com os criadores é a taxa do uso do sistema de registro. Então a gente não tem um caixa disponível hoje para representação judicial, principalmente processos longos e demorados como uma ADI. Minha proposta é, se houver quantidade suficiente de adestradores, groomers e criadores que estejam dispostos a contribuir financeiramente com valor mensal ou um valor anual, que seja de forma recorrente, a gente contrata um escritório, o escritório jurídico. Hoje nós temos a Cruz e Ribeiro, que é um dos melhores escritórios do estado, tem uma filial aqui no litoral de São Paulo e uma na capital, e eles podem prestar serviço para nós e nos representar com maestria diante de todos esses projetos de leis que estão acontecendo agora. Mas para isso é necessário que esses profissionais que irão atuar sejam remunerados, ok? É necessário que eles sejam remunerados. E aí a gente vai ter um retorno disso maior. E aí a gente passa a ter um caixa próprio para a proteção jurídica dos nossos clientes, que não tem nada a ver, o KCB não presta serviço jurídico. Quem vai prestar serviço jurídico é a Cruz e Ribeiro, que é o escritório de direito. A UKCB vai reunir os clientes, reunir um caixa financeiro para isso e contratar a Cruz e Ribeiro para nos representar judicialmente contra projetos de leis que são dignos de ADI. Mas para isso eu preciso da participação e apoio de vocês. Não adianta querer pressionar a UKCB para fazer alguma coisa, sendo que há outros órgãos de classe que cobram anuidade, cobram mensalidades, cobram um monte de coisa, mas não estão se posicionando. Nós somos uma empresa privada, nós estamos muito mais parecidos com uma faculdade do que com uma associação sem fins lucrativos, como uma ONG. Hoje, os serviços do UKCB eles são prestação de serviços. Nossos profissionais que estão com o UKCB, eles não trabalham de graça, não é filantropia. Todos eles são profissionais remunerados, eles precisam ganhar dinheiro, eles têm famílias para poder cuidar. Então, o nosso caixa de investimento hoje ele vem sendo dedicado
o pouco caixa que temos aqui, ele vem sendo dedicado em crescimento, em infraestrutura, em melhorias. E eu espero que vocês entendam isso. A participação de vocês é fundamental. O que faz uma empresa ser grande é a participação de todos. É o maior ativo de uma empresa, é o capital humano. A participação de vocês é indispensável. Nós queremos sim o apoio de vocês. Vocês sabem disso, que eu, Ruiz Dael, já me posicionei muitas vezes politicamente, já enfiei as caras. Fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar da 523/23. Mas a gente não pode ficar se expondo como uma empresa sem uma devida segurança jurídica, tanto para nós, quanto para os nossos clientes, quanto para cada instrutor que está vinculado ao KCB. Então, se querem uma representação jurídica via o KCB, nós vamos ter que criar um capital, um fundo, uma entrada de receita com os afiliados, com os clientes, os groomers, os adestradores, os instrutores, os profissionais handlers do mercado, para que a gente tenha base para poder representá-los judicialmente com qualidade, ok? Bom, vou futuramente aí nos próximos dias organizar um fórum, a gente vai fazer uma live, um fórum sobre o tema, e a gente vai ver quem são os interessados, quem realmente está disposto a participar, e vocês são os nossos convidados. Bom, fica à disposição, reflita sobre isso. Vocês apoiam o KCB, nós apoiamos vocês, é uma via de mão dupla, sempre foi assim, sempre vai ser. E na UKCB vocês têm um general que vai para a guerra junto com vocês, e não um covarde sentado em uma cadeira presidencial fingindo que nada está acontecendo. Eu estou disponível, mas a UKCB está disponível, mas para isso é necessário que o exército se mobilize. General não faz guerra sozinho. Se a gente precisa enfrentar isso, nós precisamos de um exército, nós precisamos de vocês.